Bom dia, galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que horas estão assistindo esse vídeo, mas tá aqui mais uma videoaula do professor de matemática do Maicon Pedroso, tá? Hoje nós vamos falar, pessoal, mais uma vez eu vou grifar para vocês. Esse cara aqui é o nosso amigo, tá? Nosso amigo da matemática. É esse cara aqui que vai nos ensinar matemática, tá? Então eu gostaria que vocês fossem lá, pegassem o livro de vocês de matemática, tá? Dá um pause no livro aqui, pega o livro, pega o caderno, pega o lápis e vamos nos armar para esta guerra chamada aula de matemática, beleza? Então olha só, não podemos esquecer que o nosso amigo, esse aqui é o nosso aliado, tá? O caderno de matemática também é nosso amigo, também é o nosso aliado. Então a gente não pode esquecer jamais desses detalhes, tá? Não podemos esquecer jamais. Então vamos nos manter sempre equipados para a guerra, tá? E eu quero que vocês abram o livro lá na página 20, tá? Vamos lá para a página 20 e vamos estudar hoje divisores múltiplos de um número natural, tá? Nós vamos ler aqui o conteúdo e depois o professor vai fazer alguns exemplos para vocês, tá? Mas olha só, divisores. Vamos lá então, vamos entender o que são os divisores, tá? Vamos relembrar o conceito de divisores observando a seguinte situação. Thaís comprou um pacote de 48 bolachas e tentou repartir igualmente em saquinhos de 5 balas, tá? Cada um, tá? Então comprou 48 balas e dividiu em saquinhos com 5 balas cada uma. Mas sobrou 3 balas. Lá no final da divisão dela, sobrou 3 balas. Então, ela tentou repartir em saquinhos com 6 balas cada um. E conseguiu montar 8 saquinhos, sem sobras, tá? Não sobrou nenhuma sobra. Então, ela tentou dividir em 6 balas e daí deu 8 saquinhos, tá? Cada saquinho com 6 balas. Isso foi possível porque a divisão de 48 dividido por 6 é exata, é igual a 8, é exata. Ou seja, 6 é um divisor de 48. Então, quando eu divido um número por outro e a divisão dá exata, não sobra nenhum resto, então quer dizer que aquele número é divisor do outro número. No caso aqui, o 6 é o divisor de 48, tá? Já a divisão 48 dividido por 5 é igual a 9. Não é exata, pois tem resto 3, tá? Então, ó, 9, foram feitos 9 saquinhos com 5 balas, só que sobrou 3. Então, eu não tenho uma divisão exata. Então, o número 5 não é um divisor do 48, tá? Isso não é difícil de entender, pessoal, tá? Porque o 48 não está na tabuada do 5. O 48 não é um número que está na tabuada do 5. Vamos recapitular a tabuada? Agora é a hora de vocês irem lá e pegarem a tabuada que vocês fizeram na semana passada, tá? Agora é o momento de pegar a tabuada. Vamos fazer aqui, ó, a tabuada do 5. Ó. Tabuada do 5, tá? 5 vezes 1 é igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10. 5 vezes 3 é igual a 15. 5 vezes 4 é igual a 20. 5 vezes 5 é igual a 25. 5 vezes 6 é igual a 30. 5 vezes 7 é igual a 35. 5 vezes 8 é igual a 40. Opa, tô chegando perto, eu quero saber o 48, né? Ó, 48 quero saber. 5 vezes 9 é igual a 45. Opa! E o próximo é o 5 vezes 10, que é igual a
50. Ai, ai, ai. Não tem 48. 5 vezes 11 é igual a 55. Daqui para frente os números só vão crescer, né? Daqui para frente os números só vão crescer. 5 vezes 12 é igual a 60. Não vai ter jeito. Não vai aparecer o 48. Mas olha só. 48 dividido por 5 é igual a 9. 5 vezes 9 é igual a 45. Aqui no texto não diz que ali, ó, sobra resto 3? Sobra resto 3. Olha aqui, ó. 5 vezes 9, 45. Se eu colocar mais 3, é igual a 48. Entendeu? Então, esse cara aqui, ó, é o resto daquela divisão. Então, 48 não é divisível por 5, né? Então, o 5 não é um divisor do 48. Então, veja, pessoal. O 48, ele não aparece... O 48, ele não aparece na tabuada do 5. Quando o número não aparece aqui, ó, na coluna de resultados da tabuada, quando o número não aparece aqui, ele não é divisível pelos números que estão aqui, tá? O 35 não é... aliás, o 35 é divisível por 5. 35 dividido por 5 vai dar 7. 7 vezes 5, 35. 5 menos 5, 0. 3 menos 3, 0. Sobra resto 0. Tá? Então, se o número está aqui, ele é divisível pelos dois números que estão aqui. Tá bom? Ele tem que aparecer na tabuada para ser um divisor. Tá? Então, neste caso aqui, um número natural não nulo A é divisor de outro número natural B quando a divisão de B por A for exata. Quando essa divisão aqui for exata, não sobrar resto, daí ele é um divisor, tá bem? Agora vamos entender quais são os múltiplos, tá? Quais são os múltiplos? Paulo e Rogério, aqui ó, vamos fazer a leitura. Paulo e Rogério colecionam figurinhas. Desta vez, eles estão formando um álbum de carros esportivos. Cada envelope de figurinha que eles compram vem 3 figurinhas diferentes. Esta semana, Paulo comprou 5 envelopes de figurinhas. E Rogério comprou 3 envelopes de figurinhas. Quantas figurinhas cada um deles comprou? Vamos montar um quadro com a quantidade de figurinhas de acordo com o número de envelopes? Agora vamos ver. Nessa situação, estão envolvidas multiplicações. Veja, um pacote de figurinha vezes 3 figurinhas que vem dentro dele é igual a 3. 2 pacotes de figurinhas vezes 3 figurinhas cada um são 6 figurinhas. Correto? 3 figurinhas. 3 pacotes vezes 3 figurinhas é igual a 9 figurinhas. 4 pacotes de figurinhas vezes 3 figurinhas que vem dentro deles são 12 figurinhas. E 5 pacotes de figurinha vezes 3 figurinhas são 15 figurinhas. Na verdade, esse cara aqui nada mais é do que a tabuada do 3, né? A tabuada do 3. Os números 3, aqui ó, destas colunas aqui ó. Os números 3, 6, 9, 12 e 15 são exemplos de números múltiplos de 3. Então Paulo comprou 15 figurinhas e Rogério comprou 9 figurinhas, tá? Então olha só, pessoal, o que é um múltiplo? O múltiplo é a coluna, na tabuada dos 5, é a coluna dos resultados, em todas as tabuadas, né? É a coluna dos resultados, tá? Então quer dizer o quê? Que o 5 é múltiplo de 5 e múltiplo de 1. O 10 é múltiplo de 2 e múltiplo de 5. O 15 é múltiplo de 3 e múltiplo de 5.
O 20 é múltiplo de 4 e múltiplo de 5. O 25 é múltiplo de 5 e múltiplo de 5. O 30 é múltiplo de 6 e múltiplo de 5. Por quê, pessoal? Porque este número está na tabuada do 6 e está na tabuada do 5. Olha aqui, ó. 6 vezes 5 igual a 30. E 5 vezes 6 é igual a 30. Então, 30 é múltiplo de 5 que é múltiplo de 6. Tá? O 7 vezes 2 é igual a 14. O 2 vezes o 7 é igual a 14. Então quer dizer que o 14 é múltiplo de 7 e o 14 é múltiplo de 2. Correto? Esses são os múltiplos, tá? E nós temos que compreendê-los, tá bom? Agora, eu quero mais uma vez que vocês peguem a tabela da tabuada, tá? Que vocês fizeram semana passada. Olha como é importante. Essa aqui, ó. Lembra da tabela da tabuada que a gente fez semana passada? Eu quero que vocês peguem essa tabela aqui, eu quero que vocês consultem nela, tá? Ó, o professor nem terminou ainda dele, tá? Mas essa tabela aqui é muito importante agora nos próximos dias, tá? Porque agora a gente vai falar sobre números primos, tá? Vamos falar sobre números primos. O que são os números primos, pessoal? Vamos entender. Vamos relembrar o conceito de número primo. Um número que possui apenas dois divisores. Apenas dois divisores naturais distintos. O número 1 e ele mesmo. É denominado número primo. Os números naturais que possuem mais de dois divisores distintos são chamados números compostos, tá? Números compostos. Então existem os números primos e os números compostos, tá? Olha só, os números assim, o número 1 não é primo nem composto. O número 1 não é primo e nem composto. Os números 2, 3, 5, 7, 11 e 13 são alguns exemplos de números naturais primos, tá? São alguns exemplos. Os números 4, 6, 8, 9 e 10 são alguns exemplos de números naturais compostos. São compostos. Então vamos lá. Eu vou grifar aqui para vocês. E isso aqui é importante. Ó, os números aqui naturais primos. O número 1 não é primo nem composto, tá? E os números 2, 4, 6, 8, 10 são alguns exemplos de números compostos, tá? O único número primo par é o 2. É o 2, já que todos os demais números pares são dividíveis por 2. Então veja, pessoal, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e assim por diante, todos os números pares, com exceção do 2, todos os números pares, com exceção do 2, são números compostos, não são números primos, tá? Não podemos esquecer disso. Se o número é par, ele não é primo. Ou se apenas o 2 é primo, tá? Apenas o 2 é primo. Então, professor, o que isso significa? Aonde estão os números primos? Como é que eu faço para detectar um número primo? E aqui, agora, eu vou passar para vocês aqui, deixa eu pegar um papelzinho, vou fazer um raciocínio, tá bom? Vamos criar um raciocínio aqui, ó. Aqui. Vamos lá. O número primo, ele não está em nenhuma tabuada. Tá bom? O número primo, com exceção do 2, ele não está em nenhuma tabuada. Tá? Então eu vou executar, eu vou colocar aqui, ó, vou escrever um monte de número aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, vamos para frente, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Vamos até aqui, tá? Agora é o seguinte, eu vou circular de vermelho os números primos. Então, lá no texto do livro, ele já falou lá, o número 1 não é primo nem composto. Beleza? Então eu já vou chegar aqui e vou anular o número 1. O número 1 não é primo e não é composto. Então eu anulo. O número 2, ele é primo. Por que ele é primo? Ele entra naquela regra. Ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então o 2 é um número primo. É o único número par primo. É o único número par primo. Então eu já vou excluir todos os outros números pares. Já vou excluir, tá? Então o número par não é mais 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Esses números não podem ser primos. Por que eles não podem ser primos? Porque todos eles estão na tabuada do 2. 2 vezes 10 é igual a 20. Tá aqui o 20 excluído, ó. Tá vendo? O 20 é número par. 2 vezes 11 é igual a 22. Tá aqui, ó. O 22. Excluído. Tá? 2 vezes 2 é igual a 4. Tá aqui o 4. Excluído. Não é um número par. Tá? Ó, o 36. 2 vezes o 18 é igual a 36. Tá aqui, ó. 36. Excluído. 38. 2 vezes o 19 é igual a 38. Tá aqui o 38 excluído. Beleza? Agora vamos para frente. O 3. O 3 só está na tabuada dele e do 1. Né? 1 vezes 3 é igual a 3. E 3 vezes 1 é igual a 3. Pronto. Só tem esses dois na tabuada. Ou seja, o 3 é divisível por 1 e o 3 é divisível por ele mesmo. Então ele é um número primo. Circulei. Primo. O 5. O 5, a mesma coisa. 1 vezes o 5 é igual a 5. E 5 vezes 1 é igual a 5. Ah, professor, mas 5 vezes o 2 é 10. Não é mais 5. O 5 vezes o 0 é 0. Não é mais 5. Ó, 5 vezes o 0 é igual a 0. Ou 5 vezes o 2 é igual a 10. Não é mais 5. Então, na tabuada, o 5 só aparece no 5 e no 1. Então, o 5 só é divisível por 5, por ele mesmo, e por 1. Então, o 5 também é um exemplo de número primo. Correto? Agora, vamos analisar o 7. O 7. 7 vezes 1 é igual a 7. 7 vezes 2 é igual a... 7 vezes 2 é igual a 14. 7 vezes o 3 é igual a 21. Pronto, isso aqui nunca mais vai ser 7. Nós não vamos ter mais um 7 aqui. Então o 7, ele é divisível por 7. 7 dividido por 7 dá 1. E o 7 é divisível por 1. 7 divisível por 7 dá... 7 dividido por 1 dá 7. Então, como ele só aparece na tabuada do 1, então o 7 também é um número primo. Olha o 9. O 9. 9, eu quero saber quantas vezes o 9 aparece na tabuada. 9 vezes 1 é igual a 9. Né? Se eu pegar o
3 vezes o 3 é quanto? É o 9. Exatamente. 3 vezes 3 é 9. Então o 9 aparece de novo em uma tabuada, né? Então olha só, se o 9 aparece em uma tabuada, então ele é divisível por 3. Se ele é divisível por 3 e a regra só pode ser um número só pode ser dividido por 1 e por 3, então 9 dividido por 3 dá 3. Então o 9 não pode ser um número primo. Não pode ser, porque ele aparece na tabuada do 3. O 11 não aparece em nenhuma tabuada. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4 é igual a 12, não é mais 11, né? 4 vezes 2 é igual a 8. 4 vezes 3 é igual a 12. Nenhuma outra tabuada você vai encontrar o número 11, a não ser a tabuada do 11 vezes 1, que é 11. Ah, tá. 11 é divisível por 1, que dá 11, e 11 é dividido por 11, que dá 1. Então o 11 só é divisível por 1 ou por ele mesmo. Então o 11 também é um número primo. O 13, mesma coisa, é um número primo. O 15 não. O 15 aparece na tabuada do 3. 3 vezes 5 é igual a 15. E 5 vezes 3 é igual a 15. Então, o 15 é divisível por 5, o 15 é dividido por 3, o 15 é divisível por 15 e o 15 é divisível por 1. Então, ele tem 4 divisores. Então, o 15 não é um número primo. O 17 é um número primo. O 19 é um número primo. O 21 não, porque está na tabuada do 3. 3 vezes 7 é igual a 21. Então, o 21 é divisível por 7, divisível por 3. O 21 não é um número primo. O 23 é um número primo. O 23 não aparece em nenhuma tabuada. O 25 aparece. 5 vezes 5 é igual a 25. Pronto. Então, o 25 também é divisível por 3. Está lá na tabuada do 5, né? Então, o 25 não... Aliás, o 25 é divisível por 5. Então, o 25 não é um número primo. O 27 não é um número primo. O 27 também está na tabuada do 3. 3 vezes 9 é igual a 27. Tá aqui, ó. Então, quer dizer que o 27 é divisível exato por 3. 27 dividido por 3 é igual a 9. Então, o 27 não é um número primo. O 29 é número primo, não aparece em nenhuma tabuada. O 31 é número primo. O 33 não é número primo. O 33 é divisível por 11. 11 vezes o 3 é igual a 33. Ó, então o 33 é divisível por 11. Tá? Ó, o 33 está aqui. Ó. Se você for lá na tua tabuada, 11 vezes o 3. Tá aqui, ó. Opa, deixa eu pegar a canetinha preta. 11 vezes o 3 dá 33. Então procura lá na tua tabuada, 11 vezes o 3. Tá aqui, ó. Então se o seu número aparece aqui, ele não é primo. Se o número aparece na tua tabuada, na tua tabuada de tabela, ele não é um número primo, tá? 35. Procura o 35 lá, mas o 35 está na tabuada do 7. Tá? O 35 está lá no 7 vezes o 5 é igual a 35. Tá? Se você for procurar lá na tua tabuada, você vai ver esse grande detalhe. O 37 não tem, então o 37 é um número primo. O 39 não é primo. O 39 não é primo. O 39 é 3 vezes o 13. Tá lá na tabuada do 13. Nós não temos a tabuada do 13. Mas se você fizer essa multiplicação aqui, você vai ver o 39 lá no resultado. Então o 39 não é um número primo. Tá? 39 não é um número primo. E é isso, pessoal. Isso aqui são os números primos. É assim que a gente avalia os números primos. Tenta localizá-los em alguma tabuada. Tá? Muita calma nessa hora, pessoal. Se precisar
de uma calculadora, procura fazer a conta no papel. Primeiro de tudo, você vai procurar na tua tabuada, né? Vai procurar na tua tabuada. E com o tempo você vai conseguindo, então, analisar e ver bem certinho ali o que cada uma tabuada pode contribuir. Beleza, então? Então, pessoal, fica aqui a aula de hoje, tá? Vocês perceberam aqui a importância da tabela da tabuada, tá sempre, essa tabela tá completa, estar sempre junto conosco, tá bom? Então, por favor, vão lá e completem, façam essa tabuada aqui, porque é muito importante. Beleza? A nossa aula dessa semana fica por aqui. Semana que vem, então, tem mais. Semana que vem a gente vai decompor em números primos, tá? Então a gente vai ter que ter essa relação aqui, ó, de números primos na cabeça, tá? Temos que aprender isso aqui na cabeça. E para esta semana, pessoal, o professor separou umas atividades para vocês fazerem, tá? Aqui, ó, vocês vão fazer até, se não me engano, é até a número 10, tá? Do 1 até o 10, tá? Então, ó, vocês vão começar aqui pela 1 e vão fazer até a número 10 para entregar na sexta-feira, tá? Sexta-feira, no dia 19, tá bom? Façam esses exercícios aqui da página 24, tá? Façam os exercícios da página 24, do 1 até o 10. Beleza? Um grande abraço para vocês, então, e até segunda-feira na nossa próxima videoaula. Valeu, galera. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.